Oi, crianças! Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo direcionado aos sextos anos e nele a gente vai falar um pouco sobre massas de ar. Lembro que já comentei com vocês sobre tempo e clima. Já falei que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. São as condições de temperatura, pressão e umidade que duram algumas horas, que podem durar um dia ou até uma semana, por exemplo. Ou seja, o tempo dura só um momento e ele passa. E falei também que o clima é o estado duradouro da atmosfera. Para eu saber o clima de um lugar, eu preciso observar aquele lugar durante pelo menos 30 anos. Ou seja, o clima são as condições de temperatura, de pressão que a gente pode observar durante longos períodos. Também podemos dizer que o clima é a sucessão de tipos de tempo. São vários tipos de tempo que a gente vai observar que, combinados, eles mostram como é que a atmosfera se comporta em um determinado lugar. Então, não esqueçam e nem confundam. O tempo é momentâneo e o clima é duradouro. O tempo é o comportamento da atmosfera durante o momento e o clima é o comportamento dela durante décadas. E hoje a gente vai falar sobre massas de ar, que tem muito a ver com tempo e clima. Vocês já se perguntaram, crianças, o que é o vento? Alguém já fez essa pergunta? O que é o vento? É uma coisa tão comum na nossa vida, né? Mas às vezes a gente não se pergunta o que é. E agora eu vou dizer para vocês o que a geografia fala sobre o vento. Ela diz que o vento é o ar em movimento. O vento é o movimento do ar na atmosfera. Aí vocês perguntam, o que isso tem a ver com essas massas de ar? As massas de ar, crianças, são grandes porções do ar que se movimentam na atmosfera. Enquanto o vento é o ar em movimento, a massa de ar é uma grande quantidade do ar que se movimenta. A ciência, os estudiosos falam que uma massa de ar pode ter centenas ou até milhares de quilômetros. O vento bate na gente e causa aquela sensação agradável, que às vezes você está com muito calor, quando vem aquele vento você fica muito feliz. Já as massas de ar são porções do ar tão grandes, que o nosso tamanho é insignificante perto do tamanho delas. E uma outra questão, crianças, as massas de ar, elas podem se formar em cima dos oceanos ou em cima dos continentes. Uma massa de ar pode se formar sobre os continentes ou sobre os oceanos. E tem uma característica muito interessante delas. Quando elas se formam sobre os oceanos, elas vão carregar umidade. Umidade é aquele vapor de água, né? São as partículas de água, as gotinhas que estão ali presentes no ambiente. Quando a massa de ar se forma sobre os oceanos, ela é úmida. Quando ela se forma sobre os continentes, sobre a porção continental, elas vão ser normalmente secas. Então, isso significa o quê? Que as massas de ar carregam as características dos lugares onde elas se formam. Se elas se formam perto da linha do Equador, por exemplo, a gente sabe que essa é a área do planeta que mais recebe calor do Sol. Se uma massa de ar se forma perto da linha do Equador, primeiro que ela vai se chamar equatorial. Depois, ela vai ser quente. É uma característica dessas massas de ar nessa região da linha do Equador. E se uma massa de ar se forma perto dos polos, perto do Polo Norte ou do Polo Sul, ela vai se chamar polar e vai carregar as características de temperatura desses lugares, ou seja, elas vão ser muito frias. Então, as massas de ar levam as características dos lugares onde se formam e elas vão deixando essas características ao longo dos lugares por onde elas passam. Vamos usar como exemplo as massas de ar que existem no território brasileiro, que atuam sobre o território brasileiro. A gente tem 5 massas de ar que influenciam o clima do nosso país. A gente tem 4 massas de ar quente e uma massa de ar frio. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos em vermelho a massa equatorial atlântica,
Em laranja, a massa equatorial continental. Em laranja claro ou amarelo, a massa tropical atlântica. Em verde, a massa tropical continental. E em roxo, a massa polar atlântica. Percebam, a massa equatorial se forma perto da linha do Equador, por isso que ela tem esse nome. E se ela é atlântica, significa que ela se formou sobre o Oceano Atlântico. Se ela é equatorial continental, é porque ela se formou perto da linha do Equador, mas sobre o continente. E uma característica, essa massa equatorial continental, essa aqui em laranja, ela se forma sobre a floresta amazônica, ou seja, ela vai ser quente, porque está próxima da linha do Equador, e vai ser úmida, porque ela se forma sobre uma floresta. E a gente sabe que as florestas transpiram. Se elas transpiram, elas jogam muito vapor de água na atmosfera. Elas dão para a atmosfera muita umidade. Então, essa massa de ar aqui, a massa equatorial continental, vai ser quente e úmida, porque está sobre a floresta amazônica e está perto da linha do Equador. A massa equatorial atlântica é quente, porque está perto da linha do Equador, e é úmida, porque se forma sobre o Oceano Atlântico. Essa, em laranja claro ou amarelo, dependendo da sua visão, é a tropical atlântica. Por que ela se chama tropical? Porque se forma perto do Trópico de Capricórnio. E se chama atlântica porque também se forma sobre o Oceano Atlântico. Então, ela é uma massa quente e úmida. Essa, em verde, é a massa tropical continental. Ela se chama tropical porque se forma próximo do Trópico de Capricórnio e se chama continental porque se forma sobre o continente, sobre a América do Sul. Aqui, a gente pode considerar essa massa como quente e seca. E, por último, a única massa fria que nós temos, que atua no território brasileiro, é a massa polar atlântica. Se ela é polar, significa que ela se forma onde? Perto do Polo Sul. E se ela é atlântica, ela vai se formar sobre o Oceano Atlântico. Então, ela é uma massa fria e úmida. Nessa outra imagem do lado, vocês podem ver como é que as massas agem no Brasil no verão e como é que elas agem no Brasil no inverno. Tem algumas que são mais fortes no verão e tem outras que são mais fortes no inverno. Crianças, as massas de ar, elas não são difíceis de entender, né? Elas fazem parte da nossa vida. E exatamente por elas fazerem parte da nossa vida, elas influenciam o nosso dia a dia. Elas são tão importantes que uma massa de ar é capaz de mudar o tempo de uma localidade. Elas são tão importantes que elas sempre são mencionadas, por exemplo, nos jornais, na previsão do tempo que passa nos noticiários, elas sempre são comentadas nos meios de comunicação, porque elas fazem parte da nossa vida. Então, quando a gente fala das massas de ar, muitos jornais, muitas revistas e até na internet, eles falam como é que vai ser o tempo hoje, falam como pode ser o tempo amanhã, durante a semana, e a previsão do tempo, que é justamente como é que a atmosfera vai se comportar nos próximos dias, nos ajuda a planejar o nosso cotidiano, nos ajuda a pensar melhor o nosso dia a dia, para vocês verem como as massas de ar podem influenciar a nossa vida. E, inclusive, elas são a previsão do tempo é usada para monitorar atividades econômicas, para a gente pensar atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, e é usada até na aviação. Porque saber o comportamento da atmosfera ajuda os pilotos a exercerem sua profissão, a poderem voar com mais segurança, digamos assim. Observem esse vídeo da previsão do tempo que passa na televisão aberta. A gente pode assistir a previsão do tempo em vários canais, em vários jornais do país. Então a previsão é de tempo instável. Ao mesmo tempo, a massa de ar seco que cobre a região sul começa a ganhar força, sobe para Mato Grosso do Sul, também pega o interior de São Paulo, quase está se juntando com essa outra massa de ar seco que pega Minas, Bahia, parte aqui do Piauí. Daqui a pouco a gente vai ter uma massa de ar seco maior, mas ainda chove, olha, em parte de São Paulo, do Rio, também o litoral do sul, e aí o Nordeste com aquela condição de sempre, né? Principalmente no litoral, com os ventos úmidos que sopram no mar, previsão de chuva
Rua Passageira, a gente tem imagens de Recife. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o litoral pernambucano. Aí o sol já... Muito interessante, né? As massas de ar fazem parte da nossa vida de um jeito que às vezes a gente nem imagina. Para saber mais sobre esse assunto, vocês podem ir ao livro de vocês, ao livro do sexto ano, podem ler todo o percurso 11, que fala do tempo, do clima e das massas de ar, e podem tentar resolver também as atividades. É isso, crianças. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!